A falta de escolaridade não me paralisou. Eu consigo fazer minha modelagem no computador. Eu sou Lea Campos. Porque eu senti a necessidade de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Não se deixe paralisar por uma oportunidade que você não teve na sua vida. Hoje, a gente sabe que tá tudo muito fácil, mas no meu tempo, na minha época, tudo era muito escasso. Eu venho de uma família onde nós éramos 12 filhos, né? A minha mãe, ela teve 12 filhos. Eu sou a do meio de 3 mulheres. Minha mãe teve 9 homens e 3 mulheres. E eu sou a do meio. Mas eu também não vim aqui contar a história da minha família. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas hoje, o que eu vim falar para vocês? Da dificuldade de não ter o estudo. Eu não estudei. Na minha infância, não tinha muitas oportunidades como hoje tem escola e vaga para todas as crianças. Na nossa época era um pouco mais complicado. E quando se tinha muitos filhos naquela época, as pessoas de classe baixa, então tinha que escolher entre comer ou comprar material escolar, porque naquela época não dava, né? O que dava, se dava alguma coisa ali, era um caderno, mas eu acredito que nem dava, tinha que se comprar. Então, minha mãe tentou colocar a gente na escola, sim, mas eu não sei qual foi o motivo, e quando a gente foi pegando a adolescência, quem veio de uma família grande, né, assim como eu, vai entender que às vezes na vida a gente precisava escolher ou trabalhar ou estudar. E naquela época, né, foi isso que aconteceu, eu preferi trabalhar, né, para poder ali ajudar em casa. E aí acabei não estudando. Mas quando foi no ano de 2002, eu voltei para a escola, né? Em uma das minhas idas e vindas de São Paulo para cá, para a Bahia. Nesse ano eu quis voltar a estudar. E ali eu estudei, né? Saí da 3ª série para a 4ª série. Está aqui, ó, o meu boletim, ó. Esse aqui, no caso, era o meu histórico escolar, aonde eu precisaria levar, ó, aqui o meu nome, ó, Lea Miranda Campos, 4ª série, 2002. Tá vendo? Eu até tinha boas notas. Olha, vou fazer assim para ver se dá para vocês verem. Eu sempre fui muito inteligente e eu tinha boas notas. Estudei noturno e eu não avancei, eu não consegui avançar. De sair da 4ª série e passar para a 5ª série. Eu até tentei, mas eu não consegui ir até o fim, porque eu tinha que escolher, né? Agora nessa época eu já era uma jovem, já. Então eu precisava escolher se eu ia parar e ia estudar ou se eu precisava trabalhar. Porque aqui na minha cidade, nessa época, era muito escasso o emprego. Então eu sempre ficava nessas idas e vindas para São Paulo por causa de trabalho mesmo, né? E eu não estudei. E por muito tempo eu fiquei paralisada. Mas a costura na minha vida sempre foi dom de Deus. Eu sempre gostei, sempre, como eu já contei aqui num vídeo, né? Quando eu era mais adolescente, eu pegava assim as roupas que já não queria mais aquela coisa, eu ia customizar. A gente adolescente tem isso, né? Pega uma calça, corta para fazer uma bermuda. E ali eu pegava e eu ia fazer o quê? Eu pegava aquela sobra e fazia roupa para minha sobrinha. Meu Deus do céu. Eu modelava a roupa para minha sobrinha e costurava. Nessa época eu não tinha máquina, não tinha intimidade com máquina, não tinha nada, eu costurava na mão. E vestia minha sobrinha aí. Era muito gratificante, muito engraçado. E aí o que acontece? Nessa época eu não tinha filha, né? Aí eu vestia minha sobrinha. E aí o que acontece? Quando o tempo passou e tudo, quando foi em 2011, já contei isso, né? Num vídeo que eu tenho aqui no meu 2º vídeo do canal. Quando foi em 2011, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho revelado. Um sonho que foi Deus que revelou para mim.
né? E ali naquele sonho, eu via uma arara cheia de cabide com o conjunto, naquela época era conjunto, né, de saia secretária e blazer, sabe aqueles conjuntinhos? E eu via um monte de cores, eu via cores ali. E aquilo, quando eu acordei daquele sonho, eu fiquei maravilhada, contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, meu Deus, ela ouviu o meu sonho e eu acho que ela acredita tanto em mim, ela sempre acreditou tanto em mim e também já o meu dom que já me acompanhava, né? Há tempos, minha mãe foi na rua, foi no centro da cidade, aqui a gente fala rua, né? Mas quer dizer que foi no centro da cidade. Chegou lá numa casa de conserto de máquinas, né? Aquelas casas bem velhinhas, bem antiga, e ali ela comprou uma máquina na mão daquele homem por R$ 152. Gente, mãe chegou em casa com aquela máquina, meu Deus do céu, foi uma alegria para mim, uma alegria. Rapidamente eu comecei a curiar a máquina, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu comecei a curiar a máquina e ali eu passei a linha, comecei a costurar, porque como ela tinha vindo de uma casa de conserto, ela já veio toda pronta, né? Toda preparada, lubrificada e tudo. E ali eu comecei a costurar ali, mas eu não tinha, eu só tinha o dom, o talento e a curiosidade. Não tinha as técnicas ainda. Costurava olhando para a agulha, então quando eu terminava o tecido, como é que tava assim? Tava assim desse jeito e era muito engraçado. Aí eu não consegui avançar ali com aquela máquina. E quando eu comecei as coisas não foram dando certo porque eu não tinha a técnica, né? E ali eu abandonei a máquina, né? Abandonei a máquina, inclusive deixei ela jogada, não tive assim aquele apreço. Por quê? Porque não era o tempo de Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus para a nossa vida. Não adianta a gente querer atravessar no tempo. O tempo de Deus não é igual ao nosso. A gente nunca vai entender isso, sabe? Quando Deus mostra algo pra gente, a gente acha que vai ser logo, que vai ser naquele momento. Mas não vai ser. Vai ser bem, bem no tempo de Deus mesmo. É bom você estar pronto, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus determinou, determinado está e ninguém pode invalidar. Isso é maravilhoso. Porque quando Deus determina, não adianta eu tentar fugir, não adianta alguém tentar me paralisar. Foi Deus que determinou, vai cumprir. E Deus já tinha determinado para a minha vida este sonho. E em outro vídeo eu vou chegar para vocês como eu cheguei aqui no canal do YouTube. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo, porque também foi um sonho revelado que Deus me deu, tá bom? Eu conto depois, tá? Por enquanto eu vou falar para vocês sobre isso, que eu precisava falar para vocês. Olha, do que eu queria falar para vocês é isso. Não é desculpa para você dizer, então não vou mais estudar. Porque eu tenho aqui, ó, a 4ª série, tá vendo? Eu tenho a 4ª série do ensino fundamental. Mas esse ano de 2026, eu vou estudar no Enseja e eu quero concluir, né, pelo menos o ensino médio. Eu quero concluir o ensino médio e eu vou avançar para a glória de Deus, né? Mas o que acontece? A falta de estudo, de escolaridade, não me paralisou. Não, de maneira nenhuma. Eu consigo fazer minha modelagem no computador. E aí, por que você não está fazendo no computador? Porque no momento a tela do meu PC queimou, né? E aí eu só tô com o PC, mas não tô com o monitor. Meu monitor queimou e até agora, né, gente? Eu não tive condições de comprar outro. Inclusive, o meu PC, ele tem 11 anos, né? Mas graças a Deus tá funcionando direitinho, porque esses dias eu peguei um monitor emprestado com a minha vizinha e o meu PC tá perfeito, né? Mas eu tive que devolver porque não era meu, então ainda não pude comprar um. Mas assim que eu comprar o meu monitor, os moldes para vocês vai sair tudo graduado pelo computador, tá bom? Por quê? Porque eu tiro eu faço a modelagem, depois eu venho e tiro a foto, eu digitalizo ela no Adobe,
Mas não é a mesma coisa, porque tem uma alteração. Querendo ou não, sempre tem. É claro que não é muito. Dá para você fazer tranquilamente, tá bom? Dá para você fazer se o seu computador, a sua impressora estiver para imprimir em tamanho real, você consegue fazer, tá bom? Não é desculpa para você dizer, ah, não, então não quero essa modelagem. Faça porque você vai se dar de bem, vai dar certo, tá bom? E aí o que acontece? Voltando aqui para o assunto, então, aí quando foi em 2016, a minha mãe tornou-me dar outra máquina, mas ainda não era o tempo, não adiantava. Não era o tempo de Deus ainda na minha vida, do destravar de Deus na minha vida, né, da revelação. E eu não consegui. E aí o que foi que eu fiz? Coloquei a minha máquina que a minha mãe me deu. Dessa vez, ela tirou na loja para mim, uma LG Genus. Ela tirou na loja. Gente, eu não consegui de jeito nenhum mexer na máquina. Eu não conseguia arrumar a tensão, eu não conseguia arrumar a bobina, eu não conseguia nada. A máquina vivia saindo do ponto. Vivia saindo do ponto. Aí, até que eu botei ela no ponto e vendi, né? Vendi agora ano passado. E aí, o que acontece? 2016, minha mãe me deu essa máquina e eu não consegui, gente. Eu não conseguia de jeito nenhum. O que que eu fiz com a máquina? Coloquei em cima do guarda-roupa. Coloquei a máquina em cima do guarda-roupa e não mexia pra nada. Nada, fiquei tipo assim, guardei o sonho. Coloquei o sonho numa caixinha e guardei ele em cima do guarda-roupa. Mas o que acontece? Quando Deus determinou algo para nossa vida, não adianta a gente colocar. Tá na hora de tirar aquele sonho que Deus te deu de cima do guarda-roupa e começar a tentar, a mexer, porque você não sabe qual é o momento que Deus vai realizar na tua vida aquele sonho que Ele te deu. Tá certo? E aí o que acontece? Quando foi em 2023, foi a reviravolta. Ó, em 2016, minha máquina é em cima do guarda-roupa. Olha quantos anos passou eu com a máquina novinha em casa, sem conseguir mexer, até que em 2023 eu comprei a minha máquina, que vocês já conhecem, que é a Facilita Pro, essa que eu faço o vídeo aqui para vocês. Para vocês e para mim, né, gente, que eu uso minha máquina. Ai, Deus é maravilhoso demais. Eu fico muito grata a Deus. Como foi que aconteceu? Porque quando Deus tem algo para você, vai ser com o seu trabalho, vai ser com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, vai ser você. Foi assim. Eu fui na loja com minha mãe. Minha mãe foi pagar acho que foi resolver um problema do cartão dela, na Magazine Luiza. Quando a gente chegou lá, quando eu passei, gente, só tinha ela em cima da prateleira, me olhando. Quando eu passei, que eu olhei aquela máquina, meu Deus, foi amor à primeira vista. Se tivesse aqueles bonequinhos que sai coraçãozinho dos olhos, eu ia botar aqui pra vocês, dar risada. Foi amor à primeira vista. Eu nunca tinha visto ela, nunca tinha pesquisado no YouTube, não via, né? Então eu não sabia da potência, nada. Só que quando eu olhei pra ela, tipo, meu Deus, a gente chamou o vendedor, fez ali a simulação e deu certo, eu trouxe a máquina pra casa. Meu Deus do céu, vocês não têm noção, que maravilha. Que sonho de consumo, que coisa maravilhosa. Tirei foto, liguei pro meu marido, né? Falei, amor, olha só, amor, que eu comprei. Meu Deus, amor, toda feliz. E o meu marido falou pra mim, filha, aproveita que você comprou essa máquina e faz calcinha e vende para suas amigas para você pagar a sua máquina. Gente, eu digo que foi Deus usando a boca dele. Porque eu não sabia desse universo da lingerie, não sabia que dava para costurar lingerie com máquina doméstica. Eu era igual vocês, sabe? Que fica assim às vezes, minha máquina, não dá para fazer nada. Gente, a gente consegue fazer tudo. Tudo que a gente quiser, a gente consegue. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você tem uma máquina velhinha? Ela serve, tá bom?
Não deixa ninguém te menosprezar a tua ferramenta de trabalho só porque você ainda não pôde comprar uma industrial ou aquelas chique, entendeu? Aquelas cara, sabe? Essa que você tem, essa baratinha, dá também para você fazer. É claro que quando você já estiver alcançando os seus objetivos, quando Deus já começar a te abençoar, você vai investir e você vai ter a sua máquina cara, a sua máquina industrial, assim como eu também tenho o sonho de ter a minha máquina industrial, porque é um sonho, entendeu? Mas até que esse sonho também se realize, eu vou desprezar a minha máquina que Deus me deu? De maneira nenhuma. Nem eu e nem você, tá bom, meu amor? Então, foi um sonho de Deus na minha vida. E ali eu comecei a fazer, né, as lingeries. É claro que no início foi bem desafiador. Foi muito desafiador, mas foi glorioso porque, como eu já disse, é errando que a gente aprende, tá bom? Eu errei bastante, eu não sabia tensionar, eu tensionava demais. Quantas calcinhas eu modifiquei o tamanho de tanto puxar o elástico, de não ter ali, né, aquele domínio. E hoje, como eu mostro para vocês com a maior facilidade, como você pode colocar o elástico, o viés da sua calcinha sem muita dor de cabeça. Porque tem gente que fala, puxa, que nem eu, quando eu ia pesquisar, todos os vídeos era, você puxa um pouquinho, o meu pouquinho, a minha mão é pesada. Então o meu pouquinho mudava o tamanho da calcinha. E do jeito da técnica que eu ensino para vocês de medir e tirar 2 dedinhos, ela fica perfeita, não franze muito. Não dá aquela franzida, não muda o tamanho e a sua calcinha fica bonita, não fica frouxa e nem fica apertada, fica perfeita, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso foi técnicas que foi se aprimorando no decorrer de 2023 para cá. Gente, Deus é maravilhoso, é a realização de Deus na minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Aí você fica, ai não, porque eu não consigo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque eu tô conseguindo, olha onde eu estou. Porque o nome do meu canal é Como Eu Comecei na Costura. É porque eu quero te mostrar como eu comecei. Mas eu quero te mostrar que você vai avançar, assim como eu estou avançando. Tá certo? Então, a conclusão para a gente encerrar aqui o nosso vlog de hoje é o seguinte. Não deixe nada te paralisar. Não é porque você não tem a formação, não é porque você não tem o estudo, não é porque você não tem, né, a experiência que você vai se paralisar. Não. Não tem aquele ditado que diz assim, olha, a curiosidade matou o gato. Ela pode até ter matado o gato, mas você vai avançar por causa da sua curiosidade. Mulher, não tenha medo de cometer erros, porque são os erros que você cometer que vai te ajudar você a avançar e aprimorar aquele dom que Deus te deu. É assim que eu me sinto. Eu ainda estou aqui, na 4ª série. Mas esse ano, eu vou continuar os meus estudos, tá bom? Eu vou continuar. Para quê? Para cada dia mais eu melhorar no meu aprendizado, na minha forma de ensinar. Se você chegou até aqui, ouviu um pouco da minha história, porque não para por aqui não, tá? Ainda vou contar para vocês como foi que eu cheguei aqui no YouTube. Porque foi um sonho que Deus me deu. Tudo na nossa vida tem um propósito. Nada é por acaso. E o fato de eu ter chegado aqui e de vocês terem me abraçado dessa maneira e de como vocês vêm me abraçando, eu só posso entender que o tempo de Deus para a minha vida chegou. E é esse. E eu fico maravilhada. Então, se você ouviu essa história, se identificou aqui comigo aqui neste vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nada que eu postar por aqui, tá bom? Deixa seu like, comenta, compartilha com aquela pessoa que também você sabe que vai se identificar com esse vídeo aqui, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.